Olá, você está na live da Trattori, na semanal live da Trattori, quintas-feiras, 3h30 da tarde. Hoje, contando com um convidado especial, que é a Makita, que está fazendo reforma aqui do lado. Então, vocês talvez escutem um som de serra elétrica. Eu tentei fechar as portas aqui para ver se melhorava, mas o verdadeiro convidado de hoje, eu já vou anunciar. Antes, deixa eu apresentar quem é a Trattori e o que é essa live. A Trattori é uma distribuidora, não é um selo. O objetivo da Trattori é pegar a música do artista e levar até o fã. A distribuição sempre foi assim, desde 1900. A gente... Olha o Bel Biquita. Oi, Bel. A distribuição sempre foi isso. A gente... quando a Trattori foi fundada em 2002, a gente fazia isso com CDs físicos. Depois, a Belma está dizendo que achava que o som da Makita era o novo álbum do Bojo. Tem mais cara do novo álbum do Lupe B, né? Que fazia esses sonata para serra elétrica e tal. E aí a gente levava discos, inclusive os do Bojo, do Lupe B, discos físicos para as lojas. O jeito de distribuir música mudou, porque o mundo ficou totalmente digital nesse sentido. Então a gente começou a ficar cada vez mais digital, e a gente hoje trabalha, o artista coloca a música de forma digital na Trattori, e aí essa música vai para as plataformas Spotify, Deezer, Apple Music, iTunes, que é diferente da Apple Music, YouTube Music, etc. etc. Então a gente começou a fazer essas lives quando começou o isolamento. Por quê? Porque a gente ficou sentindo que a gente estava tendo pouco contato com os distribuídos e com as pessoas que queriam ser distribuídas. A gente parou de fazer reunião, continua não fazendo reunião. Em São Paulo, é desaconselhável, nesse momento, fazer qualquer tipo de coisa que envolva mais de uma pessoa na sala, né? Então, a gente não está fazendo reunião. A Trattori está quase comemorando 1 ano que eu só venho aqui, então a gente estava sentindo que estava perdendo contato com o pessoal. Então, a gente começou a fazer essas lives para poder ter alguma conversa com os músicos e tal. Começamos com um tema livre, e agora cada semana tem um tema. Mas vocês podem perguntar o que vocês quiserem, não precisa se ater ao tema. No final da live, eu reservo para responder perguntas que não têm a ver com o tema de hoje. O tema de hoje é um tema que todo mundo está interessado, que é o seguinte: como é o pitch, P-I-T-C-H, nas plataformas, ou pitching, né? Que em português é vender o seu peixe. Como é que você faz para avisar a plataforma que você está lançando uma coisa nova e que é uma coisa que é interessante a plataforma prestar atenção. O convidado de hoje é o Davi Diniz, que escreve todos os textos do blog e também faz o contato com as plataformas, e ele vai estar aqui. Davi, tudo bom? Oi, Maurício. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Boa tarde. Bom, vamos lá. Hoje, especificamente, na verdade, a gente até já chegou a fazer uma outra live a respeito do processo de pitching em geral nas plataformas, né? Mas hoje, especificamente, a gente vai falar do Spotify for Artists. Do Spotify. Primeiro, vamos falar o que é o Spotify for Artists. Spotify, claro, a maioria do pessoal deve conhecer, é realmente o líder de mercado no segmento de streaming de música. E o Spotify tem essa ferramenta que, enfim, desde mais ou menos 2014, por ali, que ele criou, enfim, primeiro tinha um nome e agora virou Spotify for Artists, que é basicamente uma interface que é da plataforma diretamente com o músico. Então ele consegue controlar suas métricas, atualizar sua página de artista, enfim, subir toda forma de conteúdo por lá, exceto música, né, que música realmente precisa de uma distribuidora. Vou mostrar a primeira cara que aparece para a gente é diferente do que aparece para o artista, né? Sim, sim. Então tem... Bom, vamos mostrar de qualquer maneira, essa que é a nossa, né? Beleza. E aí o Spotify for Artists também, enfim, há algum tempo ele também virou uma plataforma em que você consegue fazer o oferecimento de uma determinada faixa para os editores do Spotify. Então, e virou também um funil único para isso também. É o mesmo canal que os artistas utilizam, é o que as distribuidoras e gravadoras utilizam também.
Então é tudo por meio do Spotify for Artists. Aqui é uma maquita, mas aí tem um gato, hein? Tem um gato aqui também, é verdade. Mas, bom, primeiro, antes de tudo, para poder ter acesso ao Spotify for Artists, o que precisa fazer? Você precisa reivindicar a sua página, né? Se você é um artista e tiver uma página de artista, você precisa reivindicar o controle dela. E aí, isso é indo no artists.spotify.com. E aí, a partir do momento que você tiver acesso, enfim, à sua página de artista e tudo mais, como no caso aqui do Maurício, que ele está vendo o menu do Bojo, que é a banda dele. Você vai ter acesso a um menu desse tipo voltado para a sua página de artista. Então, você tem ali Home, Music. No Music, você vê todos os detalhes de músicas específicas. No Audience, você tem os detalhes de demografia, né? E ali no Profile, você consegue atualizar imagens, enfim, todas as informações ali de bio, de tudo dentro da página de artista também, além de vários outros recursos, que lá no blog da Trattori a gente fala, enfim, de uma maneira detalhada. Mas, geralmente, para você fazer um pitch de um material novo, você precisa ir ali em Music, e depois tem uma outra aba que é Upcoming, que mostra os produtos que ainda estão por serem lançados. No caso, o Bojo ainda não tem nenhum produto para ser lançado, então não aparece aí. Mas hoje a gente vai fazer um pitch especificamente de um produto que está para ser lançado, para poder, enfim, mostrar para vocês como que é o procedimento também. A gente vai fazer hoje o pitch do novo EP do Roberto Mendes, que é um cantor, compositor, violonista baiano, muito respeitado, e que está para lançar em 8 dias um novo EP chamado KTT, do qual ele já lançou um single também. Primeiro, uma coisa que é bem legal de falar, qual que é a antecedência ideal para se fazer um pitch dentro do Spotify for Artists? Primeiro, a maior antecedência possível, mas se não for possível uma grande antecedência, até uma semana antes do lançamento. Por quê? O que isso implica? Implica principalmente na questão da presença em playlists algorítmicas. Por exemplo, se você faz um pitch até uma semana antes, com menos tempo do que uma semana, muito provavelmente sua música não vai chegar aos ouvintes, né, aos usuários, que poderia chegar por meio daquela playlist no Descobertas da Semana. Enfim, e também deixa de estar dentro de um prazo ótimo também para os editores do Spotify. Então, o que a gente recomenda sempre é uma semana antes. Bom, Maurício já está aqui no menu do Roberto Mendes, está lá em Music, a gente vai em Upcoming agora para poder ver o KTT, o EP que está para ser lançado. Então, você vai ver aí o KTT. Uma coisa interessante também, caso o artista já queira deixar pronto também, é que você tem, enfim, todo artista que distribui com a Trattori tem acesso ao Canvas do Spotify, que é aquele videozinho em loop de até 8 segundos, você consegue colocar dentro de todas as músicas do seu repertório, né? E aí, mesmo para produtos que ainda estão por ser lançados, você consegue colocar o Canvas ali naquela seção Canvas ali, que tem um Manage, ali naquela parte você consegue já colocar. Mas hoje, como a gente está falando de pitch, vamos fazer o pitch de uma música do KTT. Então, é ali Pitch a Song. Infelizmente, todo o processo do Spotify for Artists é em inglês, então a gente tem que fazer dessa maneira mesmo. Primeiro, é necessário escolher apenas uma música por lançamento. Então, isso é dentro de todas as plataformas digitais, quando a gente está trabalhando com o pitch, quando se trata de um EP, de um álbum, sempre a gente precisa priorizar uma faixa, que a gente chama de faixa foco. E aí, essa escolha é entender qual que é a canção mais forte, qual que ressoa mais com o público, e aí várias questões podem ajudar, né? As métricas do próprio Spotify for Artists podem ajudar nessa escolha também. E uma coisa que é importante saber também é que uma vez que você oferece uma faixa, quando o produto é lançado, você não pode oferecê-la de novo. Por exemplo, estou lançando um single e o single vai estar dentro de um álbum. Quando você for lançar o álbum, você não pode selecionar essa mesma faixa dentro do pitch, novamente. Ela fica bloqueada pelo Spotify. Mas, bom, estamos aí com o menu do KTT, então a primeira coisa que pede-se é para escolher qual que é a faixa. Então, a gente vai escolher a última faixa do EP, que chama Levanta Mulher, Corre a Roda. Exatamente. Então, já vamos selecioná-la. Vamos para o próximo menu. Hometown, enfim, basicamente onde que o artista vive, né, e onde que o artista se baseou. Tem até essa diferença agora, uma coisa nova dentro do Spotify for Artists. Se a gente quiser ser muito preciosista, dá para separar ali, tipo,
e falar, olha, a hometown dele é Santo Amaro da Purificação e hoje ele vive em Salvador. Dá para fazer essa distinção. Isso é bem útil, principalmente para artistas que, enfim, vivem distantes dos seus lugares de origem ou que estão baseados em países diferentes, enfim. E aí, a partir desse momento, a gente pode seguir para o próximo menu. Bom, aí já começa o menu específico da faixa, né, que é Levanta Mulher, Corre a Roda. Primeira coisa que vai pedir ali no topo vai ser para você designar 3 gêneros musicais ligados à canção. Então, na verdade, esse menu de gêneros, ele até mudou, ficou muito melhor agora. Antes, você tinha alguns subgêneros que você tinha que escolher opções de gêneros dentro deles. Então, por exemplo, você tinha lá, para você fazer um pitch de uma música de MPB, você tinha que ir lá, ritmos latino-americanos, aí você vai em música popular brasileira, e aí você só podia selecionar gêneros que fossem ligados a outros ritmos latino-americanos. Então, mas agora isso já está livre mesmo. Então, por exemplo, no caso dessa faixa do Roberto Mendes, a gente pode colocar música popular brasileira, que você pode, na verdade, também selecionar a partir desse menu, ou você pode simplesmente digitar, que já aparece. E as opções são várias, tem de todas as coisas aí. Você tem música cristã, música nativista, todo tipo de gênero musical você vai encontrar nesse menu do Spotify. Então, no caso dessa música, a gente vai colocar música popular brasileira, vamos colocar samba, e podemos colocar também High Life, que é um gênero musical africano, que essa música tem um sabor do High Life também, que a gente pode colocar. E o menu seguinte é culturas musicais. Então, é basicamente para poder ajudar a contextualizar a sonoridade dessa música. Então, essa música tem, enfim, um quê de informação africana, ou caribenha, ou cristã, ou indígena. No caso dessa faixa específica, vamos colocar África e Latina, africana e latina. Isso é ótimo também quando, por exemplo, um artista está fazendo um lançamento que é de um gênero musical e que não tem um recorte ali que ajude a entender o tipo de música que ele está fazendo e, de repente, essa informação de cultura musical ajude nisso também. E também, por exemplo, no caso de lançamentos de gospel, de música religiosa, e você tem a opção cristã ali para facilitar. Seguinte, a partir daí, praticamente todos os campos eles vão ser opcionais, mas é sempre de bom tom a gente preencher o máximo possível. Então, pedem-se os moods da música. Moods são tipos climas. Então, você tem chill, que é tranquila, energética, alegre, feroz, meditativa, romântica, triste, sexy e nenhuma delas. No caso dessa faixa do Roberto Mendes, vamos colocar, certamente, energetic e happy, que é uma faixa bem para cima, de acústica, balada, beats, Natal, experimental, holidays, que, enfim, são férias, kids, tradicional, que é para o caso de, por exemplo, estou fazendo algo que seja raízes brasileiras, ou raízes africanas, raízes latinas, raízes indígenas, aí você marca esse tradicional, ou então canções que já são de domínio público, aí você coloca tradicional também. Mas nesse caso vamos colocar apenas acoustic, porque toda a faixa ela é interpretada apenas com violão e percussão. E aí, logo abaixo, a gente vai ter o campo de instrumentos musicais utilizados nessa faixa. Então, vamos colocar só acoustic guitar, que é violão, porque outras opções de percussão ali que tem na faixa realmente não tem nas opções. Todas essas partes mesmo de instrumentos musicais e tudo mais, reforçando, isso é opcional. A gente vai para essas quatro últimas opções, que elas são obrigatórias. Primeiro, essa é uma cover? Nesse caso específico, não, é uma faixa inédita. É um remix? Não também. Como ela foi gravada? Em estúdio ou ao vivo? Em estúdio. Ela é instrumental? Sim ou não? Nesse caso, não. E aí vai pedir, quando você coloca não, pede o idioma da faixa. Então, é português. Que aí você precisa colocar português, porque o Spotify for Artists é todo em inglês, né? Esse sistema deles. E a gente vai para o próximo menu mesmo. Que aí é justamente a parte que é crucial do processo todo, que é
justamente essa descrição. Eles colocam aí, nos conte um pouco do processo de criação dessa canção, bem como seus planos para promover. Então, você tem ali 500 caracteres que são especificamente para, como o Maurício disse, vender o seu peixe. E aí, o que a gente sempre recomenda? Primeiro, antes de tudo, não deixe em branco, porque é uma oportunidade muito importante para você comunicar melhor o que vai ser esse lançamento. É um lugar para uma apresentação sucinta e chamativa ali. Mas o que colocar? Primeiro, antes de tudo, a gente precisa considerar a natureza da faixa. Por exemplo, é uma faixa que ela pode ser aproveitada em playlists, aproveitada substancialmente em playlists de outros territórios? Se sim, vale a pena fazer o pitch em outros idiomas. Então, por exemplo, se fosse uma faixa que tivesse uma entrada muito possível e muito alinhada numa playlist americana, em inglês, a gente faria esse pitch em inglês. Ou playlists latinas, poderíamos fazer em inglês ou em espanhol. Mas nesse caso, como é uma questão mesmo de música brasileira, a gente pode fazer o pitch em português, porque ele vai chegar nos editores brasileiros e o pessoal vai ter contato com essa informação normalmente. Então, o que colocar nessa sessão? Primeiro, é interessante uma breve contextualização do artista e do que esse lançamento está propondo. E aí, se for importante, é legal também colocar algo do processo, como disse ali no enunciado, participações, equipe, e se tiver alguma informação importante do que será feito de promoção, é legal também, mesmo que você coloque, olha, a gente vai fazer um investimento de redes sociais que é um montante de X, você pode colocar valores, se forem informações importantes, né, para o lançamento, você pode colocar ali, você pode falar de veículos específicos, por exemplo, que vai ter um lançamento exclusivo, de veículos que já falaram sobre esse lançamento antes de ele sair, e também uma coisa específica que você pode colocar também, desde que você conheça bem todos os mecanismos do Spotify, os recortes de cada playlist, você pode sugerir playlists específicas nos quais você considera que a faixa entraria bem, que faria sentido a faixa estar lá, que iria de contra ao público que escuta aquela playlist. Então a gente preparou um textinho já, que o Maurício já vai colocar ali, que basicamente explica um pouquinho de quem é o Roberto e o que é esse lançamento, e também sugere algumas playlists. Então, nesse caso ali, a gente está colocando um pouco do histórico do Roberto, falando que ele é um cantor, compositor, violonista, pesquisador da Bahia, que, enfim, muito ligado à tradição do samba do recôncavo baiano, já trabalhou com a Maria Bethânia várias vezes, e aí ele está lançando seu primeiro EP agora, apoiado pela Lei Aldir Blanc, que, enfim, mistura vários sambas animados com baladas, e tem parcerias com Capinã, com João Mendes, com J. Veloso, e, enfim, a gente condensa essas informações e ali no fim a gente coloca bom para determinada playlist. Tem uma pergunta do Fernando Arroio que acho legal você responder. Boa tarde, tudo isso aparece quando já está cadastrado o álbum no Formatic, né? Exatamente. Sim, tem que estar cadastrado, tem que estar tudo certo, tem que ter aprovado, a Trattori tem que ter enviado para a plataforma já. Então, tudo isso aí são alguns dias, hein? Porque muitas vezes vai ter um erro, o áudio pode tocar com erro, a formato errado, a capa, você tem que dar uns dias para isso aí. Dá para a gente também 1 ou 2 dias para a gente subir para o Spotify, aí ele aparece nessa sessão upcoming, tá? E aí, isso que é legal, tá uns 7 dias antes, pelo menos, tá? Sim, exato. Na verdade, quando a gente trabalha com antecedências maiores, e funciona bem não só para o Spotify, mas para outras plataformas também. E aí, no caso ali também, Maurício falou ali de dar, por exemplo, 1 ou 2 dias para poder subir. O legal, assim, o que a gente vê aqui como experiência é que, por exemplo, quando você aprovou o seu lançamento hoje dentro do Fonomatic, pode contar ali que dentro de uns 3, 4 dias ele vai estar dentro do seu Spotify for Artists. E ali você vai poder fazer o pitch dele, vai poder fazer esse processo todo. E aí, só para fechar, ali a gente, no caso dessa faixa do Roberto Mendes, a gente está sugerindo algo como playlists, né? A gente colocou ali Bom Para, Divina MPB, Brasil 360, Aquarela Brasileira e Brasilidades, que são playlists de MPB e que ligadas também, que tem um som moderno, como tem essa faixa, e que, enfim, tem um perfil para cima também. É sempre interessante entender
enfim, o contexto mesmo que a faixa está entrando, né, para você sugerir de uma maneira realmente alinhada, e você também entender dentro do seu lançamento qual que é a faixa que seria mais relevante naquele momento. Por exemplo, nesse caso do Roberto Mendes, um ponto que conta a favor de Levanta Mulher Corre a Roda é o fato de a gente estar em março, que é o Dia Internacional da Mulher, é uma faixa que exalta a mulher, que o refrão dela é Levanta Mulher Corre a Roda, que o homem não sabe correr. Então, você tem alguns pontos que facilitam o alinhamento com o editorial das plataformas. Então, assuntos que estão sendo trabalhados, que estão em voga, enfim, sonoridades que estão ali alinhadas também com o que você está promovendo também. Então, é legal você ter esse conhecimento, se possível, das playlists do Spotify, para você saber exatamente onde que pode caber. Mas, enfim, esse ponto também, ele não é exatamente necessário que você coloque também. Você pode simplesmente fazer essa contextualização do artista, contextualização do trabalho e como ele está sendo promovido, e isso já é o suficiente também, porque os editores decidem onde que ele encaixa melhor. E aí, uma vez feito esse procedimento, você pode colocar ali na aprovação ali, e ali vai vir exatamente, make sure everything looks good. Então, tenha certeza que está tudo certo, e ali você consegue ver todas as informações que você já colocou. Você consegue alterar o seu pitch depois de aprovado? Consegue. Só que aí é aquela coisa também, se der 7 dias, é melhor não fazer essa alteração, porque pode impactar no radar de lançamento. Então, é justamente o que coloca ali. Não se esqueça, seguidores terão essa música no seu radar de lançamentos, quando você faz esse pitch pelo menos uma semana antes do lançamento. Então, a gente está a 8 dias do lançamento, ainda estamos num prazo bom, e é basicamente isso. Vai ser um campo de revisão. Se você precisar voltar e refazer alguma coisa, você pode ir em back, e qualquer coisa depois dessa aprovação, você pode revisar isso e refazer qualquer parte, atualizar qualquer parte, corrigir qualquer parte ali também. Então, é basicamente isso. Aí você vai ir ali no outro botão de aprovação e pronto. Já está feito o pitch. Obrigado pelo seu pitch. E esse é o processo dentro do Spotify for Artists. Pô, muito legal. Ixi. Tá falando que fui eu que fiz o pitch ali. Mas tá certo. Tudo certo, tudo certo. Porque tem isso também, a plataforma informa ali qual foi o usuário que fez o pitch da música, né? Então, no caso, o pitch, como o Maurício fez pelo login dele, está aparecendo como se o Maurício tivesse feito o pitch, e aí, enfim, distribuidor, artista, empresário, vai aparecer o nome da pessoa ali, de quem fez o pitch também. E uma coisa também que alguns entes usam, mas que a Trattori especificamente não usa, você tem como restringir na equipe quem vê o seu pitch. Então, por exemplo, se determinado membro da equipe falar, olha, estou fazendo pitch aqui, mas eu não quero que ninguém mais veja. Tem como fazer isso dentro do Spotify for Artists, mas não é o que a gente costuma fazer. Deve ser importante em lançamentos, assim, desses bombásticos aqui. Exato. Já que não tem pergunta, ninguém tá estranho, não tem muita pergunta hoje. Acho que a primeiro live aqui, o pessoal não fez muita pergunta. Deixa eu fazer umas então. Qual é a diferença entre a distribuidora fazer o pitch ou o próprio artista ou o seu selo fazer o pitch? Porque os dois podem fazer. Sim, substancialmente ali dentro do Spotify for Artists não tem uma diferença. A diferença é realmente conseguir ter o entendimento correto ali do que é o lançamento e sugerir para o lugar correto e fazer esse recorte de uma maneira que o Spotify e outras plataformas vão entender certinho e vão saber trabalhar aquele lançamento. Mas no pós-lançamento e também durante esse lançamento, a distribuidora pode correr junto ali para poder, enfim, alinhar, por exemplo, uma capa de playlist ou mesmo um reforço depois da data do lançamento, né, que aí a gente pode ver a possibilidade de entrar depois da data de lançamento, porque isso é uma coisa também do Spotify for Artists. Você consegue fazer esse pitch só para produtos que ainda não foram lançados, você não consegue trabalhar produtos que já foram lançados. Então, Isso é uma coisa que esse é um dos trabalhos que o Davi faz, né? Ele quando tem uma nova playlist que é, por exemplo, de produtos perenes, assim, que não é uma playlist de lançamentos, ele vai lá tentar
fazer uma seleção de coisas que não são novas para sugerir não estamos falando só do Spotify hoje, para o Spotify coisas que não são novas, né? Então vamos lá. Johnny Noise. Dá para lançar diferentes tracks do mesmo EP com uma periodicidade? Tipo uma track por mês do mesmo disco? Aliás, dá uma resumida rápida no que você falou sobre singles e álbum da 3 lives atrás. O Davi deu fez uma teoria aí, explode cabeças, de como é que ele acha que tem que ser singles e álbuns hoje em dia, em 2021. Basicamente, o que a gente está vendo funcionar nas plataformas digitais hoje? Que, bom, antes o álbum ele era a culminação, ele era, enfim, o ponto de início de um trabalho, né? Que, enfim, o álbum era lançado, começava todo o trabalho de circulação, de fazer show e tudo mais. Hoje em dia, a gente está vendo que o álbum está sendo um encerramento, ele está sendo uma culminação de um projeto. Então, se você puder lançar singles antes, enfim, estabelecendo uma conversa ali que ela vai se desenvolvendo mais como uma série, não como um filme, né, no caso de ter vários episódios ali, de repente uma culminação, em vez de tudo de uma vez só. Se você puder fazer isso, nesse momento que a gente está em pandemia, está em distanciamento social, funciona. Funciona para todo mundo? Talvez não, mas funciona. O álbum é o final de temporada, né? Exatamente, o álbum é a season finale. E aí, respondendo a questão do Johnny... Uma dica importante do álbum, que é o que eu estava perguntando, se tiver 4 faixas no EP, ele lança os 4 singles. O que acontece? Então, se ele lançar 4 singles, se for um EP de 4 faixas e ele lançar 4 singles, quando ele for lançar o EP, ele não vai poder fazer o pitch de nenhuma delas. Então, o que a gente sempre recomenda é que tenha pelo menos uma faixa inédita quando você for lançar o EP ou o álbum. E essa é a faixa de trabalho. Porque é isso, o Spotify for Artists, ele não deixa você fazer o pitch de uma faixa que já foi lançada. Vinícius Noés, boa tarde. Quanto tempo de antecedência vocês consideram ideal para enviar os sonogramas à distribuidora? 3 semanas. Sim. Você viu ele falar já, está escrito na tela do negócio lá do Spotify, dessa ferramenta de pitch. Se você fizer menos do que uma semana, mas isso lá, no momento de fazer o pitch, menos de uma semana, você já não consegue entrar em certos tipos de playlist, como o Radar Release Radar, né? Isso, radar de novidades, Aí, pensa o seguinte, antes disso, tem o nosso trampo de mandar para a plataforma. Antes disso, você está cadastrando e você pode ter algum tipo de erro, o áudio pode estar com problema. Então, a gente recomenda 3 semanas. Fica confortável para todo mundo trabalhar e dá tempo de promover em todas. Porque lembra, o Spotify talvez seja a mais automatizada nessa categoria, né? Tem outras que são 100% manuais. Então, a gente tem que mandar uma planilha, sei lá, para uma pessoa que vai abrir a planilha, vai estudar e tal. Então, cuidado. É legal mandar com bastante tempo de antecedência, 3 semanas. Legal. O Johnny Noise agradeceu pensar em singles, não em álbum. Hoje em dia está mais assim mesmo. Claro que tem exceções, né? Se você tem um álbum conceitual, instrumental, ou algo que é um show ao vivo em algum lugar, claro que você vai pensar em álbum, né? Mas essa dica que o Davi falou é muito interessante, muito, muito nova, né? É um jeito diferente de trabalhar. Não precisa, na verdade, não vai servir para todo mundo, mas é interessante avaliar se é o seu caso quando você estiver lançando. É isso aí. O que temos que mais? Só o aviso que eu faço sempre. Gente, a gente está recebendo notificação todos os dias de gente que está gravando coisa sem autorização dos autores. Chegou 3 e-mails hoje de editoras brasileiras reclamando, cuidado com isso, estão tirando do ar mesmo, etc. Vamos lá. Existe algum tipo de estatística que diz que o melhor dia da semana para fazer lançamento? Não é que estatística. É sexta-feira. Não por estatística, mas porque todas as plataformas mudam suas playlists na sexta-feira. Se você lançar na quinta, você não vai entrar em nenhuma playlist na quinta. Você vai entrar numa playlist na próxima sexta. Se lançar na quarta, você só pode entrar em playlist na sexta. Então, já lança na sexta logo de uma vez. É isso, né? Sim. Na verdade, o que a gente vê é que, na verdade, lançar entre quinta ou sexta não faz muita diferença.
porque, enfim, se você for lançar em outro dia da semana, é legal que você tenha uma grande ação ali que vai garantir uma atenção do público e que vai se estender até a próxima sexta-feira, porque senão realmente não compensa. É legal mesmo pensar na quinta ou na sexta. Muita gente tem pensado na quinta como uma maneira de escapar do volume de lançamentos da sexta, o que é super válido. Interessante. Essa aqui eu respondo. O que acontece nas plataformas quando você publica vários singles que vão se agrupar depois de um álbum? Cuidado. Acontece o seguinte, a plataforma é super inteligente e ela é capaz de identificar que aquele áudio, com aquele SRC, com aquela duração, com aquele título de faixa, é o mesmo do single e do álbum. E ela junta, e os plays que o single já teve são transferidos para o álbum. Tá? Teve 15 mil plays, os 15 mil plays, o álbum já é lançado com 15 mil plays daquela faixa. Tá? Se estava numa playlist do usuário, o single, e você resolve tirar o single do ar e deixar só o álbum, tudo bem, ele troca. Tá? Só tem um pequeno problema, gente. Não pode ser áudio diferente, nem um segundo a mais, nem um rabicho, nem uma masterização diferente. O áudio tem que ser idêntico, o ISRC tem que ser o mesmo, a duração tem que ser a mesma, o título da faixa tem que ser o mesmo. Tá? Tudo tem que ser igual, para ele poder identificar que é a mesma faixa. Tá? Aí dá tudo certo. É isso? É isso. Mestre Maurício, opa, deve ser outra pessoa, evidentemente, né? Valeu, gente. Muita gente deu oi aqui, eu não falei nada, porque o Davi estava apresentando. Éder, Belma, Carlos Henrique Lima, boa tarde. Rod, Maurício Pinto. Beleza, gente. Muito obrigado pela audiência aí, obrigado, Davi. Valeu. Até uma próxima aí. Obrigado, Maurício. Até mais, pessoal. Gente.